A segunda temporada de Kaiju número 8 finalmente chegou. Depois de descobrirem que ele era um monstro, foi por muito pouco que o nosso protagonista não morreu. E agora, meus amigos, um destino muito diferente está por vir. O episódio começa com as pessoas desesperadas fugindo de um Kaiju. Essa que eles estavam correndo, a mina acaba caindo no chão e o prota pede pra ela se acalmar porque tudo ia ficar bem no final. Quando a força de defesa aparece, o mano fica até feliz falando pra eles derrotarem aquele monstro. O problema é que as coisas estavam tão esquisitas que, além da mina sumir, tinha vários soldados armados mirando na boca dele. E se você pensou que não podia piorar, lá tava a gatinha com uma bazuca na mão, dizendo que ele não era mais o Kafka Ribino e sim o Kaiju número 8. Então ele se transformou e todo mundo começou a meter bala dizendo que tava na hora de acabar com a vida desse monstro. E os tiros irritaram tanto ele e o prota perdeu o controle e o seu lado Kaiju fez ele virar uma criatura maior que um prédio. Mas calma lá, paizão. Eu também achei que era real, mas na verdade era só um sonho. Pode falar a verdade, vai. Tu também caiu nesse genjutsu, né? Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. Depois de acordar assustado, ele tava dando graças a Deus que tudo isso não passava de um sonho. Já do outro lado da cidade, a gente se depara com um lugar totalmente destruído. Assim que a mina com o nome de Mina aparece, nem ela tava acreditando na catástrofe que esse lugar tinha virado. Então o vice-capitão Yoshino apareceu, dizendo que fazia 5 dias que o julgamento do prota estava aberto. E pelo visto ele tava preso até agora. A mina disse que entendia isso, e agora eles iam ter que se preocupar em consertar essa zona toda. E o Hoshina só sabia se perguntar por que aquele tapado resolveu fazer aquele showzinho. Quando a gatinha pergunta se era hoje que os novatos iam pras novas unidades, o mano diz que se bobear eles já devem até estar chegando. Falando neles, lá estavam os mortadelos dentro do carro. Não tava todo animado com a paisagem. O Ishikawa não tava muito pra papo, já que seu amigo podia ser morto a qualquer momento, né? O Iharu fala que ele não precisava ficar com medo só porque era a primeira vez deles. Mas o mano disse que o problema não era esse. E o idiota só sabia falar do castelo Matsumoto que tava deixando ele animadão. Aí quando cai a ficha que eles não tinham mais notícias do prota, o Iharu diz que é bem provável que ele não vai continuar sendo um soldado. O Ishikawa começa a dar risada falando que ele se lembrou de uma coisa. De uma vez que o Kafka virou pra ele perguntando se ainda dava pra ele ser um soldado mesmo sendo um monstro. Pensando bem, agora ele tem certeza que ele vai voltar mesmo que custe a vida. E então quando eles voltam pro carro, o Ishikawa fala que ele vai ficar muito forte pra conseguir proteger o seu amigo. A loirinha também tava muito preocupada com o futuro do nosso protagonista. Sem contar que ela prometeu que iria parar ele se o cara perdesse o controle. E então ficar mais forte era algo que ela necessitava fazer. Um carecão gigante aparece pedindo desculpa pela demora. E esse aqui era o vice-capitão da primeira divisão. Enquanto ele levava ela pro escritório, eles falavam sobre o comunicado da Capitã Mina sobre a loirinha ficar na primeira divisão por enquanto. E nem ela tava acreditando nisso. Afinal, a primeira divisão é a mais forte potência do Japão que enfrentava Kaiju. Sabendo que o mundo inteiro conhecia eles, essa seria a melhor oportunidade pra ela ficar mais forte. Então quando o careca bateu na porta, ela fala que agora é hora de conhecer o capitão da divisão mais poderosa do Japão. Assim que a porta se abre, lá tava o nosso melhor jogador de Free Fire. O cara fala que faltava só um pouco pra ele pegar platina. Depois dessa decepção de alto nível, o cara pede pra ela guardar que ele já voltava. E esse aqui é o Gen Narumi, e ele tava bem empenhado até chutarem o traseiro dele. O cara tava xingando porque o PlayStation 5 dele quebrou. E fala que esse Hasegawa não passava de um monstro. E o monstro fala que já tinha mandado ele organizar o escritório porque 14 horas ele estaria aqui. E o jogador de Free Fire diz que isso pode até ser verdade, mas é ele que decidia as coisas por aqui. Aí ele já tomou uma bicuda na cara e o careca diz que ele não passava de um preguiçoso. A figure action dele também quase foi jogar no Vasco. E ele fala que o capitão nessa bagaça era ele. E aqui Koroshinomiya tava bem feliz com a maturidade que ele passava. O Narumi fala que quem tava incomodado com a bagunça era esse velho careca. E então pela lógica os incomodados que arrumem. E o Hasegawa agradece dizendo que já que ele insiste, e então tava na hora de deixar esse lugar impecável. O mano não parava de se debater falando que isso aqui era maldade. Então depois do careca avisar que esse era o capitão lendário deles, a loirinha ficou até sem palavras com tamanha magnitude. Platina fala que então essa é a famosa filha do Sr. Izawa. Aí ela até pensou em xingar ele, mas prefiro respeitá-lo já que esse cara ainda era o superior dela afinal de contas. O mano disse que não precisava dessa formalidade toda. Como capitão da primeira divisão ele só queria uma coisa dela. E ela queria saber que coisa era essa, mas bem na hora um sinal de emergência tocou e ele fala que foi bem na hora certa. No caso ele queria que ela assistisse ele em ação pra aprender como é que se faz. Então ele ia dar a honra dela ter lá ele de um lugar muito especial. O mar começou a tremer, os helicópteros entraram em ação e tinha até tanque de guerra e uns caminhão cabuloso. As pessoas estavam recebendo um aviso de rota de evacuação porque um perigo muito grande estava se aproximando. E esses caras não tava pra brincadeira mesmo. O Rick foi só os reforços chegar que a bala já tava comendo solta. O monstrengo tava levando chuva de míssil de todos os lados. E se já não era o bastante, tinha arma de tudo que é jeito pra acabar com ele. A intenção deles era mandar o Godzilla pro norte para as pessoas poderem fugir em segurança. Só que o grandão ficou tão irritado que deu uma cabeçada na água fazendo tudo tremer e grande parte da ponte afundar. Dentro do helicóptero, Narumi fala que os planos iam mudar. E agora ele queria que os parceiros deles fossem pra ponte. Então o squad ouviu as ordens do capitão e foi correndo atirar naquele monstro safado. A loirinha tava achando incrível como eles conseguiam controlar até a trajetória do Kaiju. E isso só era possível graças às altas estatísticas de cada oficial. E ela nem duvidava que todos tivessem
tem mais de 40% de poder, sendo maiores até que um tenente. E depois que o batalhão guiou o Kaiju pro ponto B, o Narumi diz que agora ele vai entrar em ação, e que ele não quer que a lourinha tenha classe, mostre etiqueta ou grande formalidade. Aí o doidão achou que tava jogando Free Fire de verdade e pulou lá de cima, só que sem paraquedas. E ele tava indo na direção do Kaiju com uma arma muito louca que tava emanando uma aura roxa sinistra. E ele cravou aquilo no Kaiju, e depois de gritar, o mano só apertou um botão e já fez o monstro explodir, e saiu voando um molho de tomate pra todo lado da cidade. E então, depois de mostrar o porquê ele é o capitão da divisão mais poderosa, ele fala que só quer que ela mostre uma força avassaladora. Isso porque ele não precisava de uma pessoa fraca que tinha bons modos. E agora sim a loirinha sentiu respeito por esse cara. Quando eles voltam pra base, o cara tava surtando dizendo que a mina tava na capa como se fosse ela que derrotou aquele Kaiju. Só podia ser palhaçada as pessoas gostar mais dela, sendo que foi ele que derrotou aquela coisa. A Shinomiya não sabia se ria ou se chorava, e o parceiro tava cansado dos capitães precisar de bons modos. E ele queria saber por que ele tinha menos seguidores. Tava acreditando que o cara mais forte do Japão perdia tempo com essas merda. Quando ela avisa que o celular dele tava tocando, o cara não tava afim de atender porque ia ser aquelas reunião chata do diretor e do careca. E nessa que ele ia falar que preferia jogar um Roblox, o tiozão aparece bem na hora chutando ele pra longe, falando que esse era o trabalho dele. O cara queria saber o que podia ser tão urgente desse jeito. O careca avisa que seria sobre o Kaiju número 8. Falando nele, o nosso prota tava mandando umas flexão e dizendo que já fazia 5 dias que ele não tava podendo fazer nada. Ele se lembrou da conversa que teve com o diretor e diz que tá disposto a fazer qualquer coisa pra provar que ele não era um monstro. Bem na hora a porta se abriu e os soldados falam que tá na hora desse Kaiju vir com eles. Depois de cruzar o corredor, o Kafka se depara com a loirinha, mas como parecia que ela não queria papo, ele preferiu ficar em silêncio. Quando eles entram na sala do Isao, o prota já tremeu na base querendo saber por que o lendário capitão da primeira divisão tava aqui do lado dele. Assim que o diretor fala que ele ia fazer parte da primeira divisão, os caras não estavam conseguindo nem acreditar. A ideia era colocar o Kaiju mais poderoso na força mais poderosa pra eles terem um exército invencível. E a única coisa que ele tinha pra dizer é que se ele não for capaz, não haverá lugar pra ele na força de defesa. Kafka começa a pensar que não gostava da ideia deles precisar dele como Kaiju número 8, mas já que ele tinha que ficar vivo, o negócio era aceitar. Porém, o Narumi recusa porque ele sozinho já podia fazer uma unidade ser perfeita. Aí ele só pediu licença e virou as costas pra todo mundo. Só que o diretor fala que o Kaiju número 9 copiou os humanos e tinha sumido. Já o número 10 atacou a força de defesa de propósito. E então tava bem óbvio que esses Kaiju era diferente do normal. E da mesma forma que nós humanos avançamos dia após dia, eles também estavam evoluindo pra um caminho que eles não conheciam. O diretor fala que ser arrogante nesse momento só faria eles caírem de cabeça pra baixo. E até os mais fortes precisavam evoluir sempre. Aí o clima ficou mais pesado que o braço esquerdo da Thais Carla. E o Narumi diz que o mais eficaz seria transformar o Kaiju número 8 em uma arma pra ele usar. Antes do diretor chamar a atenção dele, o Kafka começou a usar o discurso no jutsu, falando que não podia morrer já que tinha vários amigos que ainda acreditavam nele, sem contar a promessa de criança que ele fez pra mina com o nome de mina. E então ele prometia que ele seria de muita utilidade pra primeira divisão. O jogador de Free Fire paga de marrento e fala que não tá interessado nos sentimentos dele, e que se ele não mostrar resultados, o futuro dele seria virar uma arma de Kaiju se o número 8 voltasse perdendo o controle. E depois de agradecer, a notícia chegou até a sala da Capitã Shiro, e ela fala que é melhor eles não perderem tempo e treinar pra eles ficarem mais fortes. Depois de fazer as malas, a lourinha olha pra um quadro de alguém que tava ali na parede. E então quando o Shinomiya desceu lá pra baixo, o cientista fala que aqui tava o que eles queriam mostrar pra ele. Aí mais um terremoto começou, e dessa vez até as casas estavam indo pra baixo da terra. E sabe lá Deus o que tava acontecendo naquela fumaceira toda. Viado, tá saindo nada, eu tô botando gelo! Ah, mano, que isso? Quem é que joga de aranha? Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Eu era o último da squad que estava vivo, porra. Você me ligou, voltei por o 4. Você entendeu? Você entendeu? Meus amigos, essa nova temporada aqui vai ser Absolute Cinema. Se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo o Kaiju número 8. E já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser notificado quando sair o próximo episódio, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Bye, bye!